E se eu te dissesse que houve um dia em que o sol se recusou a brilhar, a terra tremeu sob os pés dos homens, e o céu ficou negro ao meio-dia, porque o próprio Criador estava sendo executado pela própria criação. E se, naquele exato momento, o seu nome estivesse na sentença, você estaria preparado para entender o que realmente aconteceu naquele dia? A cruz não começa no Gólgota, ela começa no Éden. Quando o pecado entrou no mundo, algo mais do que uma regra foi quebrada. A comunhão foi rompida. Não foi apenas desobediência, foi uma ruptura cósmica. A humanidade escolheu autonomia em vez de dependência, e o resultado foi separação. A Escritura declara que o salário do pecado é a morte. Morte não apenas física, mas espiritual. Distância de Deus. E desde então carregamos uma dívida que não conseguimos pagar. Ao longo do Antigo Testamento, Deus institui um sistema de sacrifícios. Um inocente morria no lugar do culpado. O sangue representava vida entregue para cobrir culpa, mas aqueles sacrifícios eram provisórios. Eles apontavam para algo maior. Eram sombras de uma realidade futura. 700 anos antes da cruz, o profeta Isaías escreveu sobre um servo sofredor. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não é a descrição de um acidente, é a revelação de um plano. Alguém sofreria não por seus próprios pecados, mas pelos nossos. Quando João Batista vê Jesus, ele declara: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Ali estava o cumprimento de séculos de expectativa. No Gólgota, Roma acreditava estar executando um criminoso. Os líderes religiosos achavam que estavam silenciando uma ameaça, mas o céu sabia exatamente o que estava acontecendo. Na cruz, não vemos apenas dor física, vemos substituição. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Isso significa que toda culpa, toda transgressão, todo erro humano foi colocado sobre ele. O julgamento que era nosso caiu sobre ele. O abandono que merecíamos foi experimentado por ele. Quando Jesus clama: Deus meu, por que me abandonaste?", não é desespero sem sentido. É o peso da separação sendo suportado em nosso lugar. É o momento em que o justo assume o lugar do injusto. E então algo extraordinário acontece. O véu do templo, aquele que separava o Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus, se rasga de alto a baixo, não de baixo para cima, de cima para baixo. Não foi o homem alcançando Deus, foi Deus abrindo o caminho. A barreira foi removida, o acesso foi restaurado. Sexta-feira termina em morte. O corpo é colocado no túmulo, a pedra é selada. Sábado é silêncio. Discípulos confusos, esperanças aparentemente enterradas. Parece o fim, parece derrota, parece que a morte venceu. Mas Deus trabalha no silêncio. No primeiro dia da semana, o túmulo está vazio. A pedra foi removida não para que ele saísse, mas para que víssemos que ele já não estava lá. A ressurreição não é um detalhe, é a validação. A cruz pagou a dívida. A ressurreição confirmou o pagamento. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a morte ainda teria a palavra final. Mas ele ressuscitou. Isso significa que a culpa não é mais sentença definitiva. O passado não é mais prisão eterna. A morte não é mais ponto final. A esperança deixou de ser conceito e se tornou realidade viva. O dia em que o universo pareceu parar de respirar foi o dia em que a redenção estava sendo concluída. O dia mais escuro da história se tornou o ponto de virada da eternidade. Agora a pergunta não é mais se ele vive. A pergunta é outra. Se a dívida foi paga, se o túmulo está vazio, se o caminho foi aberto, você vai continuar vivendo como alguém condenado ou como alguém que foi completamente resgatado? E se hoje for o dia em que você finalmente decidir atravessar o caminho que já foi aberto para você,